claquete. Lindões, então vamos focar a gravação aqui. Vamos tocar nessa barca até resolver esses problemas aí de instabilidade, né? Hoje, de forma especial, nós estamos falando de energia e potência de uma onda, ok? Então, energia e potência de uma onda. E aí, a gente vai falar, obviamente, aqui da luz e do som, tá bom? Num primeiro passo, a gente vai falar de luz e de som, porque é a ideia da onda tridimensional, né? Imagina que você tem uma fonte luminosa qualquer, e essa fonte luminosa, ou fonte sonora, uma caixa de som, ou uma lâmpada, quando eu acendo a lâmpada ou ligo a caixa de som, né? Elas vão emitir som e luz para todas as direções, formando aquele padrão de onda tridimensional que nós citamos na nossa última, no nosso penúltimo encontro, na verdade. Esse padrão tridimensional tem uma área, e essa área é a definição de área da esfera, já que nós vamos ter à frente, atrás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, né, uma condição de uma esfera de onda. É claro que você sabe que essa onda, ela vai aparecer para você daquela forma, né? Um elemento transversal, top. Mas é uma onda tridimensional ao longo do espaço. Tudo bem? Irmão, deu uma travada muito grande agora. A Ficou imagem muito. ou Não deu o para entender áudio? nada que você falou direito. Todo o áudio? Os dois. Vou repetir para vocês, Tava então. falando, tipo, parecendo um robôzinho cortando. Sabe? Cortando tudo mesmo. Entendi. Vamos tentar mais uma vez. Falar para vocês, estou falando para vocês que quando uma lâmpada ou uma caixa de som emite essa onda, nós vamos ter uma forma geométrica de uma onda tridimensional. Nós vamos ter uma área de uma esfera de onda, ok? Tanto de uma lâmpada quanto de uma caixa de som qualquer, né? Ali, como se eu estivesse emitindo, olha que bonitinho, uma esfera de luz, né? Para um lado, para o outro, para o outro, né? Como se nós tivéssemos aqui uma esfera de luz em 3 dimensões. É claro que essa fonte luminosa, temos aqui uma fonte luminosa, ela tem, obviamente, você sabe disso desde o seu primeiro ano, ela tem uma potência, ok? Pode ser fonte sonora, e aí vai ter uma potência sonora, uma caixa de som, por exemplo, e a fonte luminosa, que vai ter uma potência luminosa. Perfeito? Vamos chamar de P-luz. Pode ser só P também, não tem problema algum não, tá bom? Então essa é a potência luminosa, perfeito? Então veja, eu sei, obviamente, que a energia dessa onda, a energia que essa lâmpada libera, está completamente vinculada a essa potência luminosa. Claro, afinal de contas, você se lembra que potência é energia sobre tempo. Então, colocando aqui do lado para você, nós temos P como a potência da fonte, tá? Nós temos E como a energia, filé, e nós temos o T como o tempo.
Então, se o cara pergunta para você aonde que está a energia dentro da equação da potência, está ali, né? Potência é energia sobre tempo. Vinculado ao som, está relacionado à quantidade de som que ele pode emitir a cada segundo. Vinculado à luz, está relacionado à quantidade de brilho que ela pode emitir a cada segundo. Afinal de contas, esse é o trabalho da lâmpada, brilhar, e o trabalho da caixa de som, produzir o som. Ok? Colocar o som para fora através do alto-falante. Então, nós temos um tempo em segundos, a energia em joule e a potência luminosa dada em watts. O ATT, ou watt, que a gente costuma chamar, né, que é joule por segundo. Essa é a equação da potência luminosa, da potência da fonte de luz ou de som, ok? Só que a nossa ideia hoje não é falar só dela. Nós queremos entender o seguinte: o que acontece com a intensidade luminosa e sonora à medida que eu me afasto ou me aproximo da fonte? Pense, por exemplo, numa festa, eu estou num parque de exposições, aí tem, né, uma estrutura de som montada todinha para um cantor muito famoso, dependendo do cantor, é uma porrada de som que é colocado lá, né, bastante quantidade de som, e aí perceba, na hora que inicia o som, inicia-se o show, existe uma diferença muito grande para o cara que vai estar com o ouvido colado na caixa de som, na hora que o primeiro acorde for tocado, para um cara que vai estar mais afastado, né? Nós podemos chamar de surdez, né? De loucura, nós podemos chamar também de intensidade. O cara que está colado na caixa de som, até mesmo colado nessa lâmpada, vai receber uma intensidade de onda muito maior do que aquele cara que está distante. Só que nós precisamos saber como que essa intensidade tende a cair ou aumentar à medida que eu me afasto ou à medida que eu me aproximo. Nós já temos uma dimensão, até mesmo experimental, né, pela sua apostila, que à medida que você se afasta, a tendência da intensidade é cair. Só que essa dimensão, de forma experimental, foi encontrada assim, ó. Essa é a intensidade da onda, né, luminosa ou sonora, e essa a distância R, que eu estou da fonte. À medida que eu me afasto da fonte, a intensidade cai. Maria Rita perguntou, mas a onda tem que estar em um meio material para a intensidade cair? Não, não. Né? Falando de intensidade luminosa também, a luminosidade, por exemplo, do Sol perto dele e aqui longe dele é muito menor, ok? É só do som, né? O som tem que estar no meio material para a intensidade cair, afinal de contas, lá no vácuo ele não vai se propagar. E o resultado experimental, segundo o ano encontrado aqui, foi esse. Olha que pocilgas. Uai, à medida que a distância aumenta, a intensidade cai, só que não cai de forma linear. Ela cai de forma quadrática. Né? O que significa isso? Significa que a intensidade ela depende da potência, óbvio, dessa fonte, porque depende da energia, a energia está vinculada aqui, mas ela depende da distância. Só que a distância não é medida por uma linha, e sim por uma área. Ai, amor. Oi, amor. Tem como você repetir o negócio do gráfico ali para mim? Porque deu uma travadinha aqui. Tem. Eu disse aqui no gráfico que é um resultado experimental, ok? Foi descoberto de forma experimental, à medida que a distância aumenta, a intensidade caía, mas não de forma linear, constante. Ela cai numa hipérbole. Então a gente precisa entender que vinculado a essa queda, tem uma função quadrática ali, uma função exponencial, ok? É isso que eu estava dizendo para vocês. E aí,
Trazendo para cá, eu disse, por que que não é linear? Estão me ouvindo legal agora? Agora tá. Por que que não é linear? Porque não é medida por uma linha, e sim através de uma área. É esta área chamada de área da esfera que mede-se a intensidade. Afinal de contas, meus queridos, né, a intensidade para um mesmo raio é igual. Né? A intensidade luminosa a 1 metro à direita, 1 metro à esquerda, 1 metro acima, 1 metro abaixo, tem que ser igual. Então, dessa forma, como eu tenho uma figura tridimensional, a minha intensidade da onda, que eu vou ter que acabar escrevendo no outro quadrinho, né, tudo que significa, é medido através da potência e da área. Essa é a famosa multiplicando cruzada equação da pia, né? Pia de uma onda, mas potência tanto I vezes A, quanto também energia sobre tempo. Agora você tem uma segunda equação para brincar de potência, dentro do conceito da ondulatória. Então, o que, que nós temos aqui? A intensidade da onda, luminosa ou sonora, potência sobre área, ok? Potência que é dada em watts, sobre a área, que é dado em metro quadrado. Então, essa intensidade luminosa é watt por metro quadrado. A potência que chega até você naquele metro quadrado que você se encontra, ok? Essa é a dimensão da onda luminosa e da onda sonora. É importante eu conhecer essa equação, porque tem muito exercício que vai citar para você uma caixa de som ou até mesmo um refletor, né? Vai citar os limites que você consegue enxergar e até escutar sem dor, né? Sem dificuldade, sem arder o olho, sem doer o tímpano, né? E ele vai perguntar para você se naquele ponto que ele colocar você ali, se você vai enxergar com acomodação visual, se você vai escutar com acomodação do tímpano ou se vai causar dor, né? Se vai ser uma intensidade que vai te causar dor, ou vai enxergar de boa, ou até mesmo se vai ser uma intensidade baixa demais, que você não vai entender muita coisa, ou até mesmo enxergar muita coisa. Só que você só vai saber disso se o exercício te der os limites de intensidade, isso é dado, tá bom? Os limites que você consegue enxergar legal, escutar legal, né, sem dor ou numa intensidade bacana, e se você souber calcular a intensidade naquele lugar que o exercício colocar você. Então, eu preciso da potência e preciso da área da esfera. Posso apagar isso aqui para eu completar isso tudo? Deixa eu tirar um Um print. minutinho, Simon. Tira o print, por favor. Porque eu preciso completar essa área. E aí, foi? Pode apagar, tá, Simon? Top. Só completar aqui. Eu vou completar, passar, eu vou passar primeiro a tarefa, tá cortando muito aqui para mim, eu não sei como é que tá aí a imagem. Qualquer coisa eu mando no zap também, antes de continuar a própria matéria. Mas, veja, eu tenho intensidade, perfeito, em watts por metro quadrado, e a área da esfera. Como que eu vou calcular essa área, moçada? Como é que eu vou calcular a área da esfera? Não. 2π
PR quadrado. Não é, Como? Simon? É PR quadrado? Πr ao quadrado? Essa não seria a área da circunferência? É 2πr, não? 2πr o perímetro da circunferência. Você tá pedindo o quê? Não é a área, A não? área da esfera. É sobre I, não? É P sobre I, não? Ô, tio Mas e a Simon, não fórmula é de área? 4π sobre R, 4πr quadrado? É. Essa é a área da esfera que muitas vezes não vai ser dado para você no exercício. Vitor Ramos colocou aqui também, eu tinha comido mosca aqui, Vitão, perdão, tá? Já tinha colocado aqui no chat 4πr ao quadrado, o cara vai colocar para você qual a intensidade luminosa ou sonora a 10 metros de uma fonte. 10 metros é o raio. É o raio. Para a gente é a distância até a fonte. Né? Então, dado isso, ele não vai estar te dando a área. Você vai calcular 4π vezes esse 10 ao quadrado que eu citei de exemplo. Entendeu? Aí eu tenho a área. Com a área e com a potência dada, eu tenho intensidade. Entendeu? Então, eu vou precisar deste cálculo. Lembrando, claro, que esse raio tem que ser dado em metro, para que eu tenha a área em metro quadrado. É assim que vai funcionar. Antes de qualquer coisa aqui, deixa eu colocar aqui para você, antes da gente prosseguir, os exercícios que são importantes lá para o seu teste, tá bom? Que tá suave, tá? Eu vou passar aqui os de conta, porque os teóricos são sossegados, né? Onda transporta ou não transporta matéria? O que é uma onda longitudinal, transversal, mecânica e eletromagnética? Ponto, né? Só ler, estudar, bacana. Agora, nós temos também na página 91, um modelinho de equação fundamental número 4. Você precisa anotar isso lá, ok? Na página 91, um modelinho número 7. E lá na página 92, esses sempre vão ter, inclusive na prova de vocês, né? Obviamente, os modelos de gráfico. Que são bem simples para a gente trabalhar, tá bom? Vou deixar esses 4 que dá para a gente ver um pouquinho de matéria e fazer a correção. Eu vou corrigir os 4 na aula de sexta-feira, se Deus quiser, tá bom? Vou fazer a correção dos 4 aqui. Posso apagar e prosseguir? Pode, Simon. Já copiei aqui. E, por favor, vocês anotaram isso aqui? Porque isso aqui é muito importante que vocês façam. Não vou ficar Calma aí que eu cobrando tô de ver terminando. não, tá, moçada? Ah, sexta-feira eu quero ver o caderno. Vou ficar cobrando não. Vocês têm idade já para saber que tem que fazer as coisas. Faz a parada, né, para o propósito de compreender esses 4 assuntos. Na verdade, aqui tem 3 assuntos, 4 questões, mas 3 assuntos. E pronto. Lacrei teste, lacrei prova. O testinho tá fácil demais, velho. Nossa senhora.